Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Meu nome é Lorenzo, eu sou um dos organizadores desse Meetup Health 4.0. A intenção nossa é reunir pessoas dispostas a discutir inovações e tecnologias na saúde. A gente está aqui no Cubo há quase um ano, vamos completar um ano que a gente está fazendo esses eventos, e são todos muito bem-vindos, e eu vou explicar como vai funcionar o nosso encontro de hoje. Nós temos dois convidados que já eu apresento, eles falarão por cerca de cada um de 15 a 20 minutos a apresentação sobre o tema, e depois nós abriremos para perguntas, e aí a gente vai fazer um bate-papo. Então, vamos começar, professor Sabatini? Sobe aqui para a gente te apresentar. Seja bem-vindo, viu, professor? O senhor se apresenta. Ok, obrigado, Lourenço. Inicialmente, gostaria de te agradecer, Lourenço, pelo convite que foi feito, pelo grupo, e agradecer a presença de vocês todos aqui. Tá? Bom, eu sou vice-presidente e diretor de Educação Profissional do Instituto HL7 Brasil, e da Associação IHE Brasil. Como vocês vão perceber durante a apresentação, são duas organizações, ONGs, internacionais, que têm representação no Brasil e que são fundamentais para a interoperabilidade, principalmente a definição de padrões de interoperabilidade. Tá? Porque a interoperabilidade ela só pode ser conseguida se todo mundo adotar os mesmos padrões. E esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje aqui no Brasil, é que pouquíssimos padrões são adotados por todo mundo. Então, como é que você vai interconectar a saúde? O problema principal é que você tem muitas organizações de saúde, como vocês estão vendo aqui, né? Clínicas de especialidade, saúde primária, saúde secundária, etc., etc., e laboratórios, bancos de sangue, radiologia. São milhares, se não centenas de milhares de organizações, que cada uma tem o seu registro, que não se comunica com os outros. Né? Isso faz com que a gente não tenha a possibilidade de intercambiar dados e, principalmente, conseguir o santo graal da informática em saúde, que é o registro eletrônico de saúde centrado no paciente. Okay? Então, quer dizer, o meu prontuário, o seu prontuário, onde é que ele está? Está espalhado por todos os médicos, desde quando você foi no pré-natal da sua mãe até hoje, e eles não se integram. Então, por isso que é necessário você ter essa interoperabilidade. Tá? Okay. Então, por que compartilhar dados em saúde? Okay? Os profissionais de atenção em saúde eles têm conhecimentos altamente incompletos das pessoas. Os dados clínicos estão espalhados em todo lugar, e os dados relevantes de um paciente não estão disponíveis em cerca de 80% das consultas ambulatoriais. Ou seja, o médico tem que perguntar tudo de novo, e, mais uma vez, a informação fica incompleta. E 18% nos Estados Unidos dos eventos adversos que são causados é devido à falta de informações sobre o paciente. Por exemplo, o paciente não tem a lista de todos os medicamentos que ele está tomando e, portanto, eu não consigo fazer a interação medicamentosa se eu tiver um novo medicamento. Tá? Isso mata 40, 50 mil pessoas por ano aqui no Brasil, só pelo fato de você não fazer interação. Também a perda de resultado de exame. Né? Quem guarda todos os exames que você fez na vida? Levanta a mão. Nenhum. Ou seja, não, eu sou paciente não muito... Eu guardo todos, tá? Escaneio, coloco no meu prontuário pessoal. Mas qual é o paciente que faz isso? Então, perda de resultado de exame leva à necessidade de refazer entre 20% a 60% do mesmo. O paciente recebe, em média, uns 5 a 6 diferentes provedores por ano. Isso que não é complicado. Né? Então, cada provedor tem seu próprio repositório de dados, e, no Brasil, como eu falei, uma ausência de uma infraestrutura de compartilhamento, e principalmente de padrões, nos pontos de transição de cuidado, torna essa situação bastante trágica. Então, como é que eu posso conseguir interoperabilidade? A primeira são chamados sistemas homogêneos, ou seja, se todo mundo usasse o mesmo prontuário, né? Okay? Num país pequenininho como o Brasil, isso é inviável, tá certo? Então, cada um vai ter o seu. Então, a execução e o armazenamento seriam centralizados. Por exemplo, Estônia. Estônia, sim. Uruguai vai ser assim. País de 7 milhões de habitantes, 5 milhões de habitantes, dá para fazer isso. A execução e armazenamento pode ser distribuído,
E os padrões, geralmente, são internos e proprietários. Então, aqui você tem um esquema de identificação interna dos pacientes, que não vai funcionar para interoperabilidade. A governança também é centralizada. Mas o que a gente tem, a realidade, são sistemas heterogêneos, ok? Então, vários sistemas independentes, e aqui você só consegue resolver através da interoperabilidade. Que, aliás, é o nome errado, tá? É interoperacionalidade, que a gente está traduzindo errado em inglês, interoperability. É interoperabilidade que a gente fala, mas não é a maneira certa de falar. Então, os execução e armazenamento são sempre distribuídos, todo mundo tem que usar padrões consensuais de intercâmbio de informação, a identificação é unívoca, apenas cada ser biológico tem apenas uma identificação, e não mais do que uma, e é externa. E aqui, então, você tem os domínios de interoperabilidade. Você tem um domínio na cidade de São Paulo, no município de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil, internacional. Você não é obrigado a ter interoperabilidade em todos os domínios. Por exemplo, internacionalmente, por enquanto, a gente não tem necessidade de ter. Tá? E a governança é muito complexa e muito regulamentada naqueles lugares que falaram. Então, a interoperabilidade, para quem não conhece, é você trocar a informação e usar a informação. O Dr. Jackson vai falar sobre um tipo de interoperabilidade muito importante, que é a semântica, ou seja, o que está contido dentro daqueles campos que são trocados. E a funcional é como que você troca essa informação. Por exemplo, usando XML, usando um padrão HL7, um padrão FHIR, um CVS, qualquer coisa. Então, você tem que chegar num padrão contido. Então, por que nós precisamos de interoperabilidade? Porque ela permite, então, a intercomunicação entre sistemas de distintos fabricantes ou de versões diferentes do mesmo software. Né? A pessoa esquece isso. Né? Porque muitas vezes você vai ter uma nova versão do software e um precisa se comunicar com o outro. Interfaceamento com equipamentos médicos, também é necessidade. Sistemas integrados de atenção à saúde e o que a gente chama de CHINs, em inglês, Community Health Information Networks, rede de troca de informação comunitária, integrando tanto a saúde pública quanto a privada. Então, se você usa padrões de interoperabilidade, você não tem a necessidade de negociar ponto a ponto. O que acontece no Brasil? Por exemplo, os estados das clínicas têm um sistema de um determinado fabricante, e o laboratório, o qual o paciente leva os resultados, tem de um outro fabricante, você vai ter que negociar um a um, né? Vai ter que chegar com aquele fabricante. Qual é o formato que você usa mesmo? Posso ler o teu formato? Você me dá acesso ao seu banco de dados? Imagina se tiver centenas de parceiros, isso vai dar uma explosão combinatorial matemática que você não vai conseguir fazer isso. Tá? Então, esse desenvolvimento de padrões é fundamental. Só dar um verniz muito rápido para você, quem que desenvolve os padrões? São organizações nacionais ou internacionais, que são chamadas de SDOs, ou Standard Development Organization. Tem a OANSI, americano, e o IEEE também, o HL7, que é internacional, o IHTSDO, que agora chama SNOMED International, que desenvolve padrão semântico, o ASTM, que desenvolve padrões para conexão de equipamento, e os órgãos normativos criam, validam, traduzem e publicam. Por exemplo, o ISO, o ESO, que é o equivalente ao ISO para a Europa, e nacionais, a ABNT, que todo mundo conhece, certo? A ABNT tem uma comissão de estudos especiais em informática e saúde, onde eu trabalho lá como correlator do grupo GT4, a gente traduz as normas do ISO e publica no Brasil. Então, quando você for desenvolver um sistema, você pode usar essas normas ISO, porque você vai ser compatível, vai estar em conformidade para poder intercambiar dados. E os governos tornam ou não essas normas obrigatórias, como a famosa tomada de 3 pinos, certo? Tornou obrigatório, todo mundo tem que usar. Então, o governo pode tornar, e vai tornar, muitas dessas normas de prontuário eletrônico obrigatórias. E todo mundo que desenvolve o que usa vai ter que seguir essas normas. Como o famoso TIS, né, de cobrança de contas médicas. Então, existem centenas de padrões de intercâmbio de informação consensuais entre os mais variados componentes de um sistema de informação em saúde. E aqui é obrigação do desenvolvedor e também do usuário de conhecer a maioria desses códigos, porque muitos deles ele vai ter contato direto. Por exemplo, a maioria dos médicos e enfermeiros conhece só um padrão, né, que é o CID-10, certo?
Classificação Internacional de Doenças, mas ela não é a única, como o Jackson vai mostrar. Então, aqui, para você ter interoperabilidade, você tem duas maneiras de fazer isso. Uma que é N para N, ou seja, cada componente se comunica individualmente com outro componente. É muito fácil de implementar, né? O problema é que é a dificuldade de imposição, né, desses usos desses padrões e a auditoria disso. O melhor é o chamado N para 1 para N, que também é chamado de HIE, Health Information Exchange. Ou seja, tem um intermediário, um middleware, que recebe e reenvia as mensagens. Dessa forma, eu posso testar se aquele padrão está sendo obedecido. Por exemplo, se eu mandar um sumário de alta do hospital para um paciente que está indo para um outro hospital, ele manda não para o outro hospital, que seria N para N, ele manda para o HIE. O HIE testa se o padrão está funcionando, está dentro do padrão, armazena ou envia para aquele que você quiser, no tipo push ou tipo pull. Ok? Bom, o N para N clássico, né, aqui do Brasil, é o TIS. Todo mundo conhece o TIS aqui? Tá? O TIS quer dizer troca de informações sobre o suplementar, que são as cobranças de serviços profissionais, exames, etc., que são obrigatórias para todas as entidades de saúde suplementar no Brasil. Ele é N para N, ou seja, o hospital manda a conta direto para o plano de saúde. Ele vai ter 200 planos de saúde, 300, ele vai mandar um para um. Esse sistema aqui não funciona bem, porque qualquer um dos parceiros, principalmente que tiver mais dinheiro, né, ele rompe o padrão. E você não ganha o dinheiro se você não obedecer o padrão. Então, o padrão, aos poucos, vai desmontando e deixa de ser padrão, tá? Passa a ser proprietário. Felizmente, na área de equipamentos, né, os médicos começaram a mandar e evitaram esse problema. Então, você tem interoperabilidade dos equipamentos no laboratório, interfaceamento, tem padrões mundiais, todo mundo segue, o ASTM, o MIB, principalmente, e é fundamental para o sistema entrar no mercado laboratório. Né? Você não vai fazer a transcrição dos resultados de uma máquina à mão para um outro sistema. Ele tem que se interfacear com esse equipamento, e o equipamento já fala um padrão, e você pode, então, interfacear. Mesma coisa com equipamentos de registro de sinais fisiológicos. Também tem vários padrões para monitoração de beira de leito, a ECG, EEG, etc. A maior parte deles é HL7. E você pode interfacear, então, por exemplo, um monitor de beira de leito diretamente ao prontuário. E os dados captados na monitoração do paciente são enviados para o prontuário automaticamente. Né? E são especialmente úteis em telemedicina. Também na área de radiologia, o PACS, né, o Picture Archiving Communication System, usa diversos padrões HL7 e principalmente um padrão chamado DICOM, Digital Imaging and Communication in Medicine, que é o padrão que todos os equipamentos hoje geram, é um padrão mundial aberto. Então, quem for desenvolver um software ou utilizar um software no hospital, ele sabe que ele vai conseguir receber e visualizar, manipular essas imagens. Eu sou de um tempo que não existia o padrão DICOM. Nós fomos fazer uma vez uma reconstrução tridimensional do crânio para cirurgia crâniofacial. Eu era diretor do Hospital de Cirurgia Plástica, e o nosso equipamento na Unicamp era um GE. Nós tivemos que viajar lá e pedir, pelo amor de Deus, para eles darem o formato que eles usavam, que era proprietário. Eles queriam cobrar $100 mil para dar o formato para nós. Depois nós descobrimos que era um RAW, né? Linha, 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 coluna, coluna, coluna. Ou seja, não tinha nem pedido para ir, não tinha nem pedido. Lembra disso, Sr. Flânio? É o primeiro GE que a gente recebeu. Então, é fundamental também para o sistema entrar no mercado de trabalho. Então, o que é o HIE? Né? Dando uma explicação para vocês como funcionaria. Por exemplo, aqui você tem vários clientes, né, em Java, em C#, Python, PHP, etc., que se conectam via uma rede Wi-Fi, ou via Bluetooth, ou via rede cabeada, num Service Oriented Architecture, no SOA, onde está ligado a um banco de dados. E ele pode receber vários tipos de... Desculpe. Ele pode receber vários tipos de dados, de DICOM, HL7, RS-232, assim por diante. Um exemplo aqui no Brasil, o Siga Saúde do município de São Paulo, o paciente pode ir em qualquer, por exemplo, UBS ou clínica especializada, o médico solicita os exames, ele vai coletar no laboratório mais perto da casa dele, que pode ser uma UBS, pode ser um AMAS, pode ser um hospital,
pode ser uma urgência, de uma unidade de emergência, e esse pedido vai para o barramento de comunicação. Quando ele vai no laboratório, o laboratório puxa da barramento de interpretação, usando o CNS dele, né, o Cartão Nacional de Saúde, puxa essa informação que está lá disponível para ele no barramento. E aí, quando ele põe o resultado, tem o resultado do exame, ele coloca no barramento de comunicação e a unidade que solicitou aquele exame pode puxar o resultado. Então, o barramento ele funciona como um Master Patient Index, só que contendo toda a informação que eu colhi das mais variadas naturezas. Vou dar um exemplo para você, porque essa é a única maneira de se implementar em nível municipal, regional, entre vários parceiros heterogêneos. Inclusive, algumas Unimedes estão usando esse barramento já. Por exemplo, no Ceará, a Unimed do Ceará, todas as Unimedes do interior e da capital, cada um com o seu prontuário, hoje troca informações através de um barramento desse tipo, né, que é chamado de HIE, em inglês, Health Information Exchange. É uma combinação de hardware, software e serviços que permite, então, intercambiar essa informação de todos os protagonistas daquela comunidade. E a base dela é um Health Information, Community Health Information Network, Regional Health Information Network ou National Health Information Network. O Brasil optou por ter uma rede nacional. Então, o SUS tem um SOA, que no momento só tem os dados demográficos do paciente, mas ele vai ter também dados clínicos. Tá? Vocês vão imaginar que esse HI vai ser meio gigante, né? Vai ser uma jamanta monstruosa com trilhões de interações por dia, né? Trilhões é exagero, mas algumas centenas de milhões, com certeza. Será que vai aguentar? Tem que ter um desempenho enorme, né? Então, ele tem por objetivo facilitar essa integração e interoperabilidade, e ele também é útil para as unidades de saúde pública, para ajudar na coleta de informações epidemiológicas, porque todas as informações transitam por aquele barramento. Então, fica muito fácil eu colocar um espião, um Big Brother, né, que vai captar todas essas transações, que é o que o DataSUS faz hoje, só que ele não tem esse barramento de interoperabilidade. Então, para o DataSUS é de fundamental importância estratégica, eles que estão implementando todo o projeto de saúde brasileiro, que chama DigiSUS, tá? E que começou adotando padrões. Então, aqui você pode ter o HE de intercâmbio direto ou intercâmbio sob demanda. Sob demanda é o mais usado, ou seja, quem precisa da informação entra no HE com o número do paciente e, se tiver alguma informação lá, ele puxa para o prontuário e atualiza o prontuário dele. E tem também a possibilidade do paciente controlar isso. Beleza, né? Ou seja, na Austrália, quem controla o prontuário eletrônico é o paciente. Então, ele que permite ou não o trânsito da informação, tá? Entre os provedores de saúde e o paciente. Tá? Isso só num país com muita gente muito bem educada que dá para fazer isso, né? Todos esses três tipos são difíceis de implementar. Eles têm que ser implementados, regulados, padronizados, operados em uma rede regional ou nacional de intercâmbio de informação. O modelo que nós usamos no Brasil é o do Canadá. Tá? É o melhor do mundo. O Canadá, mas eles têm o mesmo número de habitantes que tem em São Paulo, né? O Canadá inteiro. Mas eles têm um negócio chamado Canada Health Infoway, okay? Que é um barramento. Cada província tem o seu prontuário, alguns hospitais particulares também têm os seus, que eles compraram da Meditech, da Cerner, da Epic, etc. E todos são obrigados a intercambiar informação por esse HIE gigantesco, que é do Canadá inteiro, né? que é o Health Infoway. Tem um nome em francês também, que eu não me lembro qual que é. Inforoute. Canada Santé Inforoute. Bonito, né? Melhor que em inglês. E eles gastaram 10 bilhões de dólares para implementar isso aqui. Só que hoje 98% dos pacientes canadenses têm os seus dados totalmente interoperáveis. Imagem, laboratório, anamnese, receita, até mesmo informação direta para o paciente. Okay? Então, é um modelo muito bonito. Então, aqui você tem várias arquiteturas que eu não vou entrar em detalhe. Quem que é da área de saúde aqui? Levanta a mão. E quem que é a área de informática?
E quem que é da área de informática em saúde? Ok, tá bom. Legal. Então, somos entre amigos, né? Depois, vocês podem ler, nas referências que eu vou dar para vocês, como que é feito essas 4 formas de você intercambiar: push and pull, point-to-point, mensageria descentralizada ou mensageria de BD centralizado. Todos funcionam bem, tá? Mas deve-se decidir precocemente qual modelo que você vai usar. O ideal seria implantar um padrão único em nível nacional e todo mundo seguir. Então, aqui, o que ele faz, um HE? Né? E aqui eu vou terminar a minha apresentação para abrir espaço para perguntas depois que o Jackson fizer a apresentação dele. Primeiro, informações clínicas, né? Transmissão de pedidos, resultado de exame, como aquele que eu mostrei aqui no município de São Paulo, análise clínica, microbiologia, anatomia patológica, exame de imagem. Depois, os atendimentos. Então, os dados de consulta ambulatorial, por exemplo, que medicamentos que o paciente está tomando, quais as patologias pregressas que ele tem, quais cirurgias ele fez. Então, seria anamnese e também no caso de ATA, ou seja, admissão, transferência e alta hospitalar. Toda vez que um paciente sai de uma instituição e vai para outra, acompanha com ele a informação eletrônica via o HIE. PEPs que se comunicam, documentação clínica e também até alerta e avisos a médicos. Então, hoje, você pegar os países mais avançados, e os Estados Unidos não é o país mais avançado, tá? O mais avançado é Japão, Canadá e alguns países europeus, tudo isso já é feito. Então, tem várias funcionalidades que você pode fazer de integração. Normalmente, se usa um padrão, ou um conjunto de padrões, chamado de HL7. Tá? Eu sou vice-presidente do HL7 Brasil e fui um dos fundadores, há 10 anos atrás, mais ou menos. HL7 quer dizer Health Level 7, ou seja, naquela estrutura de interoperabilidade de redes, ISO-OSI, nível 1, nível 2, nível 3, conforme o grau de complexidade, o nível 7 é do aplicativo, é a última camada, que é a integração entre aplicativos, por isso chama HL7. E tem o Bank Level 7, deve existir outros. É HL7, não vai ser 8, não. Aliás, nós tivemos um prefeito que queria um curso de HL7, ele falou se não tinha uma versão mais recente, como HL8. Eu falei, não tem. HL7 é o nome do padrão, né? Fornece as ferramentas necessárias para você desenvolver e implementar essas interfaces de intercâmbio, usando JavaScript, por exemplo, para monitorar o tráfego e estatística. Ele envia, recebe e reprocessa imagens, envia alertas e notificações e converte também entre padrões. Isso aqui, o HE, é muito interessante. Por exemplo, existem 3 versões do HL7. A versão V2, que é a mais antiga, a V3, que é mais moderna. A V2 é um padrão usando aquelas barrinhas verticais, né, que a gente chama de pipe, certo? Lembra disso? A barrinha vertical que separa os campos, né? Também a gente chama de lots of infernal and stupid pipes, porque você não consegue entender. O 3 já é XML, e tem agora o FHIR, né, que é o padrão mais recente. Então, o HE ele toma conta da conversão de padrões, muitas vezes. E transmite os dados usando vários formatos. Também ele é capaz de tratar um monte de formatos. Então, aqui, por exemplo, se eu tiver um pedido de um resultado de laudo de exame, tá? Ele trafega na rede através do HE, usando um padrão chamado HL7MLLP. E isso aqui pode escrever direto numa base de dados de quem solicitou o exame, mandar um PDF assinado digitalmente ou mandar o resultado por e-mail. Tá? Então, eu tenho vários formatos de comunicação desses dados interoperáveis. Tá? E aqui, usando o HL7, eu posso também, o usuário de saúde, se comunicar diretamente com o HIE e pegar os dados lá. Então, existem estruturas bastante complexas de intercâmbio de informação que permite você agregar várias soluções diferentes, heterogêneas, através do HIE. Eles usam padrões de informação, vários, né, dezenas de padrões de informação, que têm uma repercussão na prática, né, na hora que você for adotar isso no hospital. Então, o Jackson vai mostrar para vocês, em seguida, alguns cases, né, porque ele é CIO do Hospital das Clínicas da USP, da Fundação Faculdade de Medicina,
em casos reais em que hospitais estão conseguindo implementar, desde que eles adquiram o software que fala essa interlíngua, né, que são os padrões, para eles poderem se comunicar internamente e externamente. Esse aqui é um exemplo do HIE, que é um software gratuito, chama Mirth Connect. Ele é um HIE, ele é esse barramento que eu falei. Vocês podem baixar ele, e ele é um gerenciador de informações que são trocadas, né? Inclusive imagens, tudo que você quiser. E ele produz a mensagem HL7 automaticamente. Então, ele pega a informação no prontuário, da maneira como você envia, num dos padrões que você tiver adotado, ele produz o HL7 que você quiser. Por exemplo, o laboratório usa HL7 V2, então você tem V3. Ele converte automaticamente para V2. E aqui o paciente pode andar dentro do sistema e todos os dados são intercambiados de tal forma que eu consigo centralizar os dados naquele paciente, né? Então, resumo de alta, até a parte do TIS também poderia ser. Só para terminar, então, vou dar um exemplo, que não é o Brasil. Tá? Vou dar um exemplo de um regional, para vocês terem uma ideia. Esse IHE é do estado de Indiana, tá? Chama INPC. E eles têm um negócio chamado Docs for Docs, que é um serviço de intercâmbio de resultado de exames. Ou seja, o médico ele solicita o exame e ele pode ver o resultado do exame através do barramento. Olha só a estatística de 2016. Não é um estado muito grande, tá? Mas ele tem 25 mil médicos, 94 hospitais, 110 clínicas, tem 1 milhão de transações só de exames, tá? Mais variados tipos, com 3 bilhões de dados clínicos, 80 milhões de imagens, 50 milhões de páginas de informação, 750 mil ECGs, que também são intercambiados pelo sistema, e é compatível com 16 prontuários eletrônicos distintos. Beleza, né? É um dos melhores sistemas e ele intercambia em nível regional, que é no caso estadual, o estado de Indiana. E ele é gerido pela ISNPC, Indiana Network for Patient Care, que é uma ONG, é uma espécie de consórcio de todos os participantes que pagam por transação alguns centavos para manter o sistema funcionando. Aqui no Brasil, a gente vai querer que o governo pague, né? Tá certo? Bom, eu vou parar por aqui. Eu já cheguei no meu tempo, né? Ok? E vou passar, então, a palavra para o Jackson, que ele vai concretizar isso melhor, tá? Como que no Brasil está começando a acontecer isso. Para acontecer, o governo está adotando alguns padrões. Desde 2011, tem uma portaria que definiu 12 padrões de interoperabilidade que vão ser gradativamente obrigatórios para todos os parceiros, em todos os níveis, regional, municipal, estadual, nacional, para a saúde suplementar e a saúde pública, de modo que daqui um horizonte, talvez eu diria de 4 a 5 anos, a gente tenha um sistema semelhante ao do Canadá. Vamos ver, né? Ok? Depende de muita coisa, inclusive o financiamento, manter o financiamento, manter a equipe, etc., etc. Mas são pessoas da área de saúde, que trabalham junto com o pessoal da área de informática, que estão levando adiante esse projeto, usando dinheiro dos hospitais filantrópicos, né? O PROAD, vocês devem conhecer. É um dinheiro que hospitais como o Oswaldo Cruz, o Sírio-Libanês, o Einstein, eles têm que dar um retorno para o governo da isenção patronal que eles têm do INSS. Né? Então, é bastante dinheiro e está sendo bem aplicado. Eles estão se desenvolvendo e, dentro de alguns meses ou anos, vocês vão ver isso ter uma fruição. Só para terminar, a semana passada foi criado uma das pedras fundamentais desse problema, desse progresso da interoperabilidade. Se chama CENTERMES. Já ouviram falar? Quem que ouviu falar, levanta a mão. Foi criado a semana passada. Tá? Que quer dizer Centro Nacional de Terminologias de Saúde. Então, ela vai ter o CID, lógico, e outras terminologias, inclusive uma muito importante que o governo comprou recentemente, internacional, que se chama SNOMED-CT, que é Standard Nomenclature of Medicine Clinical Terms, que tem 1 milhão de termos. Comparem com os 20 e poucos mil do CID. Tá?
codifica absolutamente tudo, e são os códigos desse tamanho, 9 dígitos. E é uma codificação multi-Excel. Ela vai demorar ainda um tempo para ser traduzida para o português, mas ela vai ser obrigatória e vai substituir todas as outras terminologias. Como são cerca de 400 a 500 novos termos por mês que são criados ou modificados, eles vão residir na nuvem e o seu software vai ter que sincronizar periodicamente com essa nuvem, com esses centermes, para você manter a sua nomenclatura sempre atualizada. Tá? Isso abre o pano, então, agora para o Jackson. Desculpe, Jackson, eu queria fazer escadinha para você falar dos padrões semânticos. Tá? Bom, boa noite para vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui. Espero poder trazer um pouquinho da nossa experiência. Quem sou eu para ensinar interoperabilidade, porque o doutor já falou, mas a ideia é um pouquinho do dia a dia do HC, ou dos outros estabelecimentos de saúde, hospitais, laboratórios e tudo mais. E fiquem à vontade para perguntar também, depois dessa apresentação. Não tem problema nenhum também, se perguntar agora, se aparecer um termo aí, fiquem à vontade. O professor falou 2 termos que eu anotei ali, e eu confesso que eu fiquei assim, eu preciso falar antes que eu esqueça. Um foi MPI. Vocês entenderam o que é MPI? Ele falou MPI. Alguém entendeu? Não entendeu? O MPI é fundamental quando você fala da troca de informação entre, principalmente, dados de pessoas. Chama-se Master Patient Index. Seria um indexador de pessoas. Basicamente assim, eu tenho João, 46 anos, mora em São Paulo, tem CPF X, de título de eleitor Y, e no meu hospital ele recebeu o número 1100. E mandei a informação do meu hospital A para o hospital B. No hospital B ele é outro cara, ele tem outro número, 2200. Como é que eu sei que João aqui é igual a João de lá? Então, existem muitos sistemas, algoritmos, que fazem esse match do paciente que sai do hospital A para o paciente do hospital B e fala, opa, esse cara é o mesmo cara. Então, eu já começo a trocar informação desse mesmo indivíduo. Então, toda vez que vocês, aqui tem muita gente de startup, pelo que eu soube, estão pensando em interoperar, a primeira coisa que você tem que interoperar é saber o indivíduo. Será que eu estou transferindo a mesma informação do paciente, do mesmo indivíduo? Qual que é a informação que garante que aquela identificação seja unívoca? E aí existem os serviços de MPI. Tem centenas de serviços, tudo bem? Então, isso, porque senão eu esqueço de falar isso daí. Depois o outro eu vou falar lá na frente. Bom, o doutor falou, meu nome é Jackson, eu sou CIO do HC, estou lá há um bom tempo, sou engenheiro, não sou médico, então eu estou ainda tentando o título de doutor, não sou doutor, tá? Vou deixar isso claro, né? Mas quem sabe um dia a gente vai tentar, né? Eu estou fazendo um doutorado na Faculdade de Medicina, eu fiz o meu mestrado foi em interoperabilidade, e o meu doutorado está sendo em algoritmos matemáticos para análise preditiva. O meu projeto é paciente idoso. Eu tinha que escolher alguma coisa. E a pediatria era muito longe, a geriatria era mais perto, e aí eu fui para a geriatria. E também porque... Oi? Muito racional. Eu ia escolher oncologia, que também é a coqueluche, na verdade, mas o pessoal da oncologia, eles não passam dado de jeito nenhum. E aí não rolou. Bom, isso daqui são vários termos que a gente encontra todo dia no hospital. Esses sistemas são vários sistemas que compõem o ecossistema de tecnologia de um hospital. E eles precisam se falar, né? Desde que eu precise de uma pessoa para transcrever, eu faço o pedido de laboratório aqui, aí tem uma equipe lá que redigita o papel no outro sistema, porque os sistemas não se falam. Laboratório Information System, Hospital Information System, RIS e PACS. O professor falou do RIS e do PACS. Ninguém fala mais, vou tirar uma chapa do pulmão. Ninguém fala mais isso.
Essa informação fica onde? Fica no PACS. E o laudo? No RIS. A radiologia sempre teve a vanguarda na área de tecnologia. Sempre esteve. Tanto a radiologia quanto os laboratórios. Os outros estão correndo atrás. Mas estamos muito longe, vocês não fazem ideia. Tem algum CIO aqui? Não. Estou vendo um colega meu que é CIO lá, a gente sofre. Então, mas a gente não vai estar aqui para se lamentar, na verdade. Bom, e tem um outro grupinho de sistemas. Pessoal, não coube a fonte aqui, mas vocês enxergam aqui? Não. Não, né? Sistemas especialistas. Quem fala um sistema especialista para mim? Pessoal, me ajuda. Fábio não vale falar. Nutrição, CCIH, são sistemas especialistas, que eles foram construídos para um determinado fim. Ou você acha que qualquer sistema de Hospital Information System tem um sistema bom de nutrição? Longe disso. CCIH, mais longe ainda. E esses sistemas têm que, de alguma forma, integrar com esse arcabouço. Bem-vindo ao dia a dia hospitalar. Todo dia eu recebo um e-mail dizendo, olha, estou com uma ideia nova, tenho um produto revolucionário, gostaria de colocar no HC. Infelizmente, eu não consigo atender todo mundo, né? Mas os que a gente atende, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, se você me passar os dados, eu implanto o meu sistema, eu quero fazer uma POC. Gente, toda vez que falo em POC, eu me arrepio. Não só quando falo em POC, vou deixar isso claro, mas quando falo em POC lá no HC, porque é um baita de um trabalho integrar. Quem vai fazer esse pacote? Quantas startups tem aqui? 1, 2, 10. 10? 10? Quem dá mais? 11? 10. Eu falei com 4. Vou dar um exemplo para vocês. Apareceu alguém ali, olha, eu desenvolvi um sistema muito bom para quem tem diabetes. Gostaria de testar no HC. Tá bom. Como que você vai testar? Me manda o cadastro de todos os pacientes na nuvem, que eu vou integrar com o meu sistema, meu app. Beleza. Aí vem um outro cara. Eu tive uma ideia maravilhosa. Eu desenvolvi um sistema para quem tem hipertensão. Muito bom. Então, eu tenho 2 aplicativos. O meu paciente tem hipertensão e diabetes. O que eu faço com o cara? Ele vai usar 2 aplicativos? É o que acontece. É o que está acontecendo hoje. Eu tive a oportunidade de participar de um evento de coaching de algumas startups e falei com uma das empresas que investe em startups, algumas aceleradoras. E eu reclamei disso para ele. Eu falei, olha, vocês estão esquecendo de colocar a pedra fundamental no sistema de vocês, na idealização do projeto, que é a interoperabilidade. Além da segurança, a interoperabilidade, tem outras variáveis, mas na área da saúde, se você quer vencer, se você quer que o seu produto dê certo, a primeira 2 coisas que ele tem que ter, segurança, lógico, mas isso é ponto passivo, certo? Mas tem que ter interoperabilidade. Ele respondeu o seguinte, falou assim, infelizmente, a primeira coisa que o cara quer é ganhar dinheiro. Foi o que ele me respondeu. Então, eu fico triste que as startups, os desenvolvedores de apps, não estão se preocupando com a interoperabilidade, porque dificilmente eu vou comprar um aplicativo que não integra com o meu sistema de HIS. Vocês acham que eu vou cadastrar o paciente de novo? Paciente, como é que você sabe se o paciente está internado ou não? Ok? Você precisa integrar com essas informações. Bom, ali, gente, fora, isso só acontece na Islândia. Planilha do Excel e Access para tudo que é lado. Aqui não acontece isso, então eu vou pular essa parte. Porque, causa e efeito. Tudo isso, os dados podem estar em algum lugar, em qualquer lugar. Faz sentido isso ou não? Qualquer lugar vai ter dado. Dificilmente vocês vão achar um hospital com um sistema único. É muito difícil. Um sistema que, não, o meu sistema resolve tudo. Isso não existe. Nem aqui, nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Ok? Sempre vai ter alguém melhor que a gente fazendo alguma coisa. Os sistemas nacionais do Brasil, eles nasceram do faturamento.
eu precisava apontar a minha produção e levou para o atendimento. Os sistemas americanos começaram no atendimento. O billing deles vieram depois. Tanto é que vocês podem ver vários sistemas que vieram para o Brasil tiveram que reconstruir seus billings, seus módulos de faturamento. Os caras são muito bons em tratamento e acompanhamento da jornada do paciente, onde nós somos péssimos. Estamos melhorando, mas ainda estamos longe. A falta de padrões, como o professor já colocou. Encontramos dados estruturados e não estruturados. Aí eu vou fazer um desafio para vocês. Alguém chega assim e fala, olha, manda seus dados, porque eu tenho um ótimo software de BI, que agora ainda o pessoal continua falando de BI, depois a gente pode até discutir mais sobre isso, e eu mando todos os meus dados, e eu te dou todas as suas planilhas. Ele esqueceu de duas coisas. Primeiro, quantos hospitais tem no Brasil? Quem sabe? O senhor não vale, professor. Segura ele aqui, por favor. Quase 7.000 hospitais. Desses 7.000 hospitais, aproximadamente 50... Vou dividir no meio, tá? Tem mais que 50 leitos e o resto tem menos que 50 leitos. Eu vou me preocupar só com os que têm mais de 50 leitos. Dos que têm 50 leitos, 70% não tem prontuário eletrônico. Se não tem prontuário eletrônico, aonde está a informação? No papel. Gente, nem Jesus Cristo resolve. Vocês concordam ou não? Como que eu vou interoperar papel? Esqueceu disso. Segunda coisa que esqueceram. Para quem tem prontuário eletrônico, 80% é dado não estruturado. É relato. E relato você tem que interpretar. E os algoritmos ainda estão aprendendo a interpretar a língua brasileira. Por N motivos. Acento, forma de escrever, a gente escreve muito mal, não é verdade? E aí, eu não ia falar dos médicos, porque tem muito médico aqui, e nem de residente, que eu não vou falar mal. Então, tem muita informação não estruturada. Faz sentido para vocês? E ainda existe muita desconfiança. Eu não vou contar o caos, eu gosto de contar causos, mas eu não vou contar o caos, eu vou chegar no final do caos. Ok? Alguém passou mal no interior de São Paulo, fez os exames, levou para um sistema de referência, para um hospital de referência, o hospital de referência falou assim, não, faz os exames todos novamente. Pergunto para vocês, quem paga essa conta? Público. Sabe qual que é o problema? O profissional do hospital B não confiou no laudo do hospital A. Pergunto para você, como é que eu resolvo isso com tecnologia? Não resolvo. Se não houver o quê? A confiança entre a troca de informação entre os serviços, os diversos serviços. Faz sentido? E eu estava numa outra câmera discutindo com alguns médicos. Eles falam, mas é que meu protocolo, desculpa, cara, mas alguém pagou essa conta. Então, multiplica isso por 1.000, 1 milhão de pessoas. Bom, a gente conclui que o hospital é complexo. Não é verdade? Sabemos disso. Concluímos que não há padronização, ou não há uma palavra bonita, taxonomia. É chique falar taxonomia. Aprenderam, para quem não sabe, aprenderam mais um. Terceiro, na saúde existe assimetria de informação. Infelizmente, essa é a saúde. Tudo bem? Bom, aí eu não vou falar da interoperabilidade, porque o professor já comentou bastante. Eu só quero chamar a atenção para duas coisas. Tem dois tipos, sintático e semântico. Eu vou focar no semântico, logo em seguida, para vocês entenderem. Porque o sintático é simples. Olha, eu quero pedir uma vaga da UBS para o HC. Preencha esse formulário. Tem lá a casinha, sexo, idade, CID. Tem uma sintaxe de informações, uma estrutura de informação que eu preciso passar por lá de lá. Ok? Se eu tiver que chegar num nível que eu tenha que interpretar essa informação,
porque ela não é clara. Aí eu falei assim, pô, só o sintático não resolve. Porque, por exemplo, no meu sistema, sexo é feminino ou masculino. No outro é 0 ou 1. Se você mandar 0, eu não vou saber o que é 0. Você não me disse? 1, você não me disse? Ou seja, eu não tenho troca de informação, eu não confio, eu não conheço o seu vocabulário. No HC, nós temos 4 sistemas de prontuário distintos. 4. O único nível de integração que eu consegui foi o MPI. Nós montamos o MPI. Nosso MPI tem 9 milhões de pacientes. E eu descobri que nós somos 2 Croácias. Pelo menos já tem uma referência, né? O HC tem no seu MPI 9. Muito provavelmente deve ter algum parente de vocês lá. Depois eu vou saber também se tem algum parente meu. Bom, tem uma outra coisa. Padrões abertos e ontologias. Eu tive a oportunidade de tomar um café com um cientista da IBM. E hoje o Watson ainda... A gente discute muito do Watson, né? Logo, logo, cafeteira do Watson, jardineiro do Watson, lavanderia, tudo vai ter Watson. Mas o Watson parou numa camada, na ontologia, na camada semântica, que é a camada que ele está tentando resolver. Depois a gente vai falar um pouquinho disso. Bom, aplicações no mundo. Falamos registro eletrônico de saúde. Ele tem uma finalidade, poder... Eu estava falando hoje com o pessoal, eu faço parte da Câmara Técnica do CFM. Uma loucura me chamarem para lá. Eu sou o único não médico lá. Estou lá. Falo um monte de baboseira, eles acreditam, a gente conversa bastante, eu tento contribuir do ponto de vista de tecnologia com o CFM. Para mim é uma honra estar lá. E eles me escutam. E a gente briga, discute, é muito interessante. Então, a discussão estava justamente sobre a troca de informação em saúde do registro eletrônico de saúde. Eu quero trocar informação? Eu quero simplesmente mandar a informação para que o paciente tenha continuidade do tratamento, ou eu quero gravar um registro no sistema de prontuário dele? O que eu quero? Você teria algum problema se sua mãe ficasse doente e você liberar todas as informações para salvar a vida dela? Alguém teria? Desculpa, eu não teria nenhum problema. Cara, é para salvar minha mãe, pega tudo, mas leva tudo. Está aqui ó, o prontuário dela. Concorda? Eu quero que dê continuidade no tratamento dela. Protocolo HL7 e o FHIR, se vocês estão pensando em definir interoperabilidade e criar uma ponte do sistema A com o sistema B, pensem em usar FHIR. Todos os sistemas novos falarão FHIR. Então, se vocês querem vender alguma coisa para o hospital, para plano de saúde, olha, eu falo FHIR. É a mesma coisa que você chegar, que a mulherada comprar uma bolsa da Michael Kors, vai chamar a atenção, entendeu? FHIR é uma marca, FHIR é um padrão, e é o que há de mais moderno em padronização para troca de informação. E o SNOMED-CT, que é o professor falou, eu vou aprofundar só um pouquinho nele, porque este cara, eu tenho por mim que ele vai nos ajudar a resolver o problema de integração e interoperabilidade. Tudo bem? Resumindo, SNOMED-CT, codificação de termos clínicos. É um grande dicionário de termos clínicos, só que ele tem uma coisa que um dicionário comum não tem. Ele tem inferência, ele tem ligação entre os termos. E isto faz uma baita diferença na hora de você utilizá-lo. Vou dar um exemplo. O SNOMED está caracterizado com 19 eixos, ou sejam, 19 tipos de informações. Você tem estrutura corporal, você tem achados clínicos, você tem procedimentos, ou seja, você tem um monte de coisa. E aqui vai um exemplo para vocês. Parênteses. A ideia aqui é eu conseguir escrever a trajetória inteira do paciente através de código.
paciente de sexo feminino deu entrada no pronto-socorro com febre alta e foi submetido e ficou internado há 4 dias, foi para a UTI, fez a cirurgia e foi embora. Vocês imaginem escrever toda essa anotação em código. Por que eu escreveria toda uma anotação de um prontuário em código? Quem dá outra informação? Para quê? Por que eu codifico? Eu poderia escrever. Para que o computador possa interpretar aquela informação para mim. O computador tem um poder de interpretar muito mais números do que palavras. Então, você imagina na hora que você escrever, ele pode inferir essa informação. E aí, cara, o céu é o limite. Tudo bem? Vou dar um exemplo para vocês. Tem um achado aqui. Tem um achado chamado pneumonia. Hoje, doutor, você é o médico ali, nosso amigo ali. Se você pedir, se você falar assim para mim, Jackson, levanta no meu banco de dados todos os pacientes que tiveram doenças que acometem o fígado. Para que eu faça esse trabalho, você tem que me passar o quê? Os CID. Quantos CIDs? Quem sabe quantos CIDs? De doenças que acometem o fígado. Você vai ter que procurar. Você vai ter que procurar. Doenças que acometem o pulmão, alguém vai ter que procurar. Vai me dar uma relação de CIDs, concordam? Estão entendendo? Pois bem. Só que, como eu tenho uma estrutura semântica, a pneumonia é um achado que se encontra numa região do corporal. Aí eu faço a pergunta ao contrário. Traga para mim todas as doenças que acometem o pulmão. Automaticamente, o sistema vai lá e encontra as doenças. Eu posso identificar se é uma pneumonia bacteriana ou viral. Hoje, eu só faria isso fazendo o quê? Olhando o prontuário médico. E torcer para que alguém tenha feito a anotação correta. Bom, estou adiantando aqui, pessoal, está dando o meu tempo. Aplicações no Brasil. Tudo bem do SNOMED? Eu sugiro vocês darem uma olhada. Existe um browser de pesquisa do SNOMED no site do IHSTDO. Mas como esse nome é muito difícil, escrevam SNOMED Browser. Next. É mais ou menos assim. Vocês vão achar um catálogo bonito. Escrevam lá algum termo. E ele vai te levar por vários caminhos até aquele termo. É um negócio realmente bem diferente do que a gente conhece. Muito diferente do que a gente já viu. Mas pelo menos vocês vão saber que existe a partir de agora. No Brasil, saiu essa portaria 2073 de 2011 que cita, que regulamenta padrões de interoperabilidade para a troca de informação no Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde lançou isso em 2011. Como tudo, lançou. Quem utiliza esse padrão hoje? E aí ela estabelece algumas coisas interessantes. Primeira coisa, ela define o SNOMED como terminologia clínica. Ela define o HL7 como padrão de intercâmbio. Ela define o DICOM como padrão de troca de informações de imagem. E define o LOINC, que é um nome novo, que a gente não comentou ainda, mas estava no seu slide, troca de informações entre laboratórios, que também é outro BO. Para quem? Esse já está. Só que ninguém usa. Quem usa LOINC aqui? Eu estou no HC. Eu faço mais de 1 milhão de exames a cada 15 dias. Eu não uso LOINC. Eu tenho que torcer para que o cara interprete em papel. Bom, tudo bem? Outra inovação que o senhor comentou é em relação a esta ABNT que regulamenta, ou pelo menos sugere, padroniza o sumário de alta. Se nós conseguirmos trocar o sumário de alta,
já é um grande avanço. Imagina, você está num atendimento primário, ficou internado, tem que encaminhar para um hospital terciário e ir junto o sumário de alta devidamente codificado. Seria o sonho, só o sumário de alta. Eu não quero saber o que aconteceu com ele no ano passado. Eu quero saber o que aconteceu com ele, ou o que está acontecendo agora. Bom, desafios. Baixa aderência do registro eletrônico. Sim, se não tem registro eletrônico, não tem por que ter interoperabilidade, vocês concordam? Então, o que eu tenho que fomentar? A informação eletrônica. Definição de responsabilidades. De quem vocês acham que é a responsabilidade por garantir interoperabilidade? É do governo? Do hospital? É do paciente? De quem que vocês acham? É um debate interessante. Um debate interessante. Terceiro, falta de política de segurança de acesso à informação. Os Estados Unidos tem a RIPA. O Brasil saiu agora mas o que protege agora, eu não vou usar o seu dado para comercializar. Não tem nada a ver com saúde. Concordam? E a questão da geração de aplicativos para a saúde, que eu já comentei também, o grande problema é que ela está nascendo errada. Essa é a minha visão. Bom, como você falou, o tema é Hospital 4.0, eu não pude deixar de, pelo menos, colocar esse slide, porque eu achei bonitinho, né? Colocar esse slide. Primeiro, todo mundo aqui tem um conceito de 4.0? Todo mundo já tem um conceito. Então, ótimo. Então, eu posso pular o conceito e vir para cá. Na indústria 4.0, todos esses itens são fundamentais ou estão surgindo para ter essa alavanca de coisas novas, de inovação da indústria 4.0. E eu queria chamar a atenção, internet das coisas. Pessoal, tem duas coisas que não vai rolar. IoT sem interoperabilidade. Você já imaginou, num hospital, eu mandar sensor para tudo que é lado e cada sensor falar uma língua diferente? Eu vou ter que ter um tradutor para cada cara desse. E quem gerencia isso? Big Data já é uma realidade. Não tem o que discutir. Já existe. Se é quer queira, quer não queira, Big Data existe. Aí eu vou fazer só uma pergunta para vocês. Qual que é a grande habilidade que eu tenho que ter hoje para tratar o Big Data? Quem me ajuda? Você, Múcia. Você olhou para mim, você. Quase. Está quente, está quente. Quem mais se arrisca? Oi? Não. Deixa eu te falar. Ele falou estruturação. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, quer você queira, quer você... O dado está aí. Qual que é a habilidade que a gente tem que ter? O de análise? O de... vou dizer uma coisa para vocês. Nosso grande desafio, a partir de agora, é saber qual que é a gota nesse mar de informação que interessa para responder a minha pergunta. É isso que vai ser o grande problema. É tanta informação, se você simplesmente analisar, você vai gastar um baita de um esforço para analisar o todo, sendo que você quer só um pedacinho. Não existe o certo e errado. Existe o contexto que interessa para responder a pergunta que eu quero que seja respondida. Esse vai ser... Então, a habilidade do cientista de dados está em interpretar isso e pegar, ter o feeling. Qual é o pedaço da informação que me interessa? E RPA. Eu tive com o pessoal da Deloitte, a Deloitte fez um estudo, o uso de robotização nos processos mecânicos e operacionais vai aumentar, numa escala exponencial. Serviço repetitivo está com os dias contados, não importa quais sejam. Robotização veio para ficar. Então, estudem RPA, que é a automação do processo através de robotização, porque ele, com certeza, vai sair chegando na área da saúde. Por fim,
embora foram vários desafios apresentados aqui, muitos desafios, muitos problemas, mas brasileiro gosta de desafio. A gente dá jeitinho para tudo, não é? Então, o que nós temos, o que esse grupo aqui tem que fazer é fazer com que o ecossistema acredite na necessidade de interoperar. Acho que é essa a mensagem que eu quero passar. Pelo menos eu estou tentando passar para vocês que precisamos fazer com que o ecossistema acredite que interoperar é necessário. A gente gasta um esforço tremendo e deixa de fazer o essencial, que é atender pessoas. Porque a gente entra numa burocracia tremenda, numa duplicidade de processos que poderiam ser automatizados, redigitações, trocas, porque eu não confio em você, eu quero um papel no meio, enfim. Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês, agradeço e estamos à disposição para pergunta. Obrigado. Pegando o gancho no que você falou aí no final, Jackson, eu acho que hoje a gente está com quase recorde de público aqui, então a gente já tem essa ideia, né? O tema interoperabilidade trouxe várias pessoas para esse local para a gente discutir isso, e isso é muito bom. E eu acho que você tem toda a razão em, primeiro, tecnologia, nós já temos tecnologia suficiente. O grande lance é a gente conectar essa tecnologia para ela trabalhar a nosso favor, né? Pessoal, vamos então abrir para pergunta. Eu sou médico cardiologista, trabalho também no Hospital das Clínicas, no ICESP. Realmente eles são bem fechados para dados lá. E eu trabalho em startup também, sou advisor de uma startup. A pergunta que eu tenho é, recentemente a Apple criou uma iniciativa de integrar prontuários médicos nos Estados Unidos, e aparentemente eles ainda não divulgaram muita coisa, mas tem tido um resultado satisfatório. Então, queria saber o que vocês acham dessa iniciativa, como que tecnicamente ela foi feita, ou qual seria um obstáculo técnico maior para fazer isso acontecer, e se existe algum limite, algum teto para que isso evolua para, por exemplo, todos os hospitais dos Estados Unidos e evolua até para uma integração para o Brasil também. Olha só, eu digo que foi uma quebra de paradigma. A Google já tentou fazer isso, teve um produto e, não sei se todo mundo sabe, o produto foi descontinuado por N motivos, questão de segurança. É que hoje eu vejo que a adoção da tecnologia e a própria segurança da informação ela evoluiu também de tal forma que trouxe mais segurança para quem usa, por exemplo, dispositivos wearables. Eu não sei se todos vocês sabem, muitos prontuários eletrônicos dos Estados Unidos já estão preparados para receber informações diretamente dos wearables dos pacientes. Então, isso fez com que a coisa, se eu disponibilizo minha informação, eu também tenho algo em troca, com certeza isso me atende, porque antes eu só disponibilizava e não tinha nada em troca. Então, eu acredito que será uma tendência. Eu acabei não perguntando isso, mas a gente falou de Big Data, bastante aqui, ou pelo menos um pouco, mas ninguém comentou sobre Small Data. Tem o meu dado que é meu, como o professor falou na Austrália. Então, eu quiser compartilhar o meu dado com você e você não estiver preparado para receber, como é que eu faço? Te mostro na telinha do meu celular? Então, a Apple já se tocando disso, deve ser, veja, os caras lá são gênios, com certeza deve ter outras centenas de variáveis, mas eles estão olhando a tendência. Então, eu acredito sim que seja uma tendência essa troca de informação através de aplicativo integrado, interoperável, em cima de padrões internacionais. Bom, essa área de interoperabilidade é gigantesca, né? Evidentemente, em 20, 30 minutos não dá para falar tudo. Mas, por exemplo, hoje nós temos também padrões de interoperabilidade com aplicativos externos do HL7, chama-se CDS Hooks, Clinical Decision System Hooks, ganchos, né? Então, por exemplo, você vai calcular uma bilirrubina para tratar uma criança que está com icterícia pós-natal, o prontuário dá um grito na internet. Alguém aí tem um cálculo, um aplicativo de calcular isso aí? Aí vários respondem, eu. Aí ele manda os dados do prontuário via o padrão FHIR,
né, que chama Smart on Fire, e terceiriza a decisão, sem saber quem é, desde que tenha sido, claro, credenciado. Depois eu vou falar essa questão da certificação. Ele foi certificado, ele produz resultados corretos, e eu posso usar ele. Então, vão surgir negócios que vão ter servidores de aplicativos de apoio à decisão, servidores de informação em saúde. Nós temos hoje no HL7 um padrão que se chama InfoButtons. Já ouviram falar do InfoButtons? Ele permite que você, de dentro do prontuário, faça uma pesquisa externa numa banca de dados bibliográfico, como o Medline, por exemplo, ou da Elsevier, o Clinical Key, ou da Clover, o UpToDate, de dentro do prontuário. Então, o médico apenas clica no item que está grifado e ele já vai fazer a busca via um padrão XML HL7. Tá? Aqui no Brasil já tem vários prontuários que já têm InfoButton. Também, em relação ao paciente, o paciente pode ler a informação e baixar a informação do prontuário profissional, usando um outro padrão HL7 que chama Blue Button Plus, que baixa esse conteúdo que é do paciente, como você falou. Pertence ao paciente, ele pode, em qualquer momento, solicitar. Como é que funciona hoje no Brasil? Você tem que ir lá no hospital, pedir para o cara tirar xerox, tá? E pronto, você tem uma cópia do seu prontuário. Se você baixa em XML, você pode transferir os seus dados para um outro prontuário. Na Austrália é feito assim. Então, o Blue Button é um botãozinho, como diz o nome, azul, dentro do prontuário, no portal do paciente. O paciente tem login, senha, etc. E ele pode baixar, consultar os dados dele. Então, estão surgindo muitos padrões de interoperabilidade que não são só intercâmbio clássico de informação. Desde 1969, para vocês terem uma ideia como nós estamos atrasados, desde 1969, nos Estados Unidos, existe um negócio que chama MDS, Minimum Data Set, ou seja, quais são os campos mínimos que eu posso intercambiar e que têm valor de intercâmbio. Aqui no Brasil tem o CMDS, Conteúdo Mínimo de Dados em Saúde, que é uma portaria do governo do ano passado que tornou obrigatório o uso do CMDS. Por enquanto, só para o sistema de saúde pública do SUS, mas vai ser obrigatório para todo mundo. Esse padrão que ele mostrou, que é o relatório de alta, né, o registro de alta para transição de cuidado, inclusive dentro da própria instituição, né, Jackson? Você sabe como é que, já viu como é que é passagem de plantão? Sabe como é que é passagem de plantão? O médico está com pressa que o que vai substituir ele está atrasado no trânsito, está louco para ir embora. Aí, quando ele chega, colega, temos 20 pacientes em estado crítico, fala com a enfermagem, e vai sair correndo. Isso aí causa problemas seríssimos, até de morte, né? Então, ele gera um registro de alta, e esse registro de alta pode transitar dentro do sistema. Então, aqui, todas essas coisas com a enorme complexidade que o Jackson falou, que é um dos grandes problemas, que não dá para comparar a interoperabilidade de um banco, né, okay, com a área de saúde. Várias ordens de magnitude maior. Vai ser sempre um obstáculo. Então, é muito importante a certificação. Ou seja, uma vez que eu tenha padrões de intercâmbio de informação, tem alguém credenciado que vai fazer uma auditoria desses sistemas, tanto em software quanto em processos, quanto em interoperabilidade, e vai assegurar para todo o mercado que eu estou em conformidade com aqueles padrões. Mas isso a indústria inteira faz isso, ok? A indústria inteira faz isso, menos nós, menos a área de saúde. A área de saúde já tem algumas certificações. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, junto com o Conselho Federal de Medicina, definiram padrões de qualidade e padrões de segurança para o SRES, para o Sistema de Registro Eletrônico de Saúde. Hoje nós temos 55 sistemas certificados. A gente está feita uma auditoria, tem um manual de requisitos, são 360 requisitos, você tem que passar em 100% deles, e aí você recebe um selo de certificação. No Brasil, hoje, nós temos 55 sistemas certificados. Tá? Nos Estados Unidos, que tem agora obrigatório, são mais de 600 sistemas certificados. Então, nós temos um longo caminho a percorrer. Para a área de segurança, também existe certificação, que é o ISO 27799, que é a certificação de segurança do prontuário eletrônico. E, finalmente, nós temos um muito importante, que é a certificação de interoperabilidade. Quem faz isso é uma organização internacional chamada Integrating the Healthcare Enterprise, IHE, que tem no Brasil também. Eles testam se os sistemas conseguem trocar informações entre si.
e aqueles que conseguirem recebem um certificado internacional de interoperabilidade. Então, eles têm perfis técnicos que permitem que você teste nas mais variadas áreas, oftalmologia, cardiologia, medicina intensiva, etc., etc. São centenas de perfis técnicos. Isso está sendo tudo muito atrasado ainda no Brasil, né? Essas coisas chegaram agora. O IHE foi fundado esse ano. Está sendo realmente se estruturando apenas esse ano. E isso é feito através de certames que são chamados conectatons, ou conectatonas, né, em português, em que as empresas levam seus softwares e tentam se conectar com softwares, às vezes, do seu concorrente. Se ele conseguir intercambiar automaticamente, quer dizer, sem intervenção humana, ambos ganham o certificado. Tá? De modo que a gente tem que prestar atenção nessas coisas, porque o Brasil não vai progredir, vai vir uma paulada, como sempre, do governo. O governo vai decidir, vai obrigar, e todo mundo vai ter que entrar na linha. Quer dizer, não é um esforço coletivo da comunidade que se organiza para fazer isso. O governo não vai esperar, porque isso não vai acontecer nunca. Tá? Aqui no Brasil, a gente só faz coisas obrigado pelo governo. Né? Tá certo? Olá, boa noite. Obrigado aí pela palestra, foi super ilustrativa. Eu tinha uma dúvida construindo na questão do CMD, de quando, na percepção de vocês, primeiro para o HC, se o HC está se preparando para o CMD como um hospital público, e quanto vocês acham que isso de fato vai ajudar, o quanto que está próximo de uma realidade. Se eu fosse uma startup, eu posso considerar que esse dado vai existir? Um pouco. Olha, eu vou te dar uma dica. Não sei se você conhece o ciclo de seminários de informática em saúde da SBIS, que é feita toda a primeira segunda-feira do mês. Tá? Tem agora uma nova série de seminários que se chama Workshop de E-Saúde, onde a gente chama os protagonistas do governo federal, etc., para explicar isso. E a gente grava isso e fica no site de educação da SBIS. Eu criei, eu fui diretor de educação que criou esse ciclo de seminários, e o site de educação. Você pode ver, tem uma palestra excelente do Leandro Panitz, que é o chefe do projeto de CMDS, que ele explica direitinho como funciona, como é que vai ser adotado, e a legislação está seguindo tudo que eles estão fazendo. Por enquanto, é obrigatório para todo mundo que vende sistemas para a área pública. Tá? Porque, além de integrar com o ESUS AB, e futuramente com o ESUS Hospital, que está sendo desenvolvido, também o CMDS, Conteúdo Mínimo de Dados de Saúde, também vai ser obrigatório. Então, essa integração que eu falei brevemente, que o Jackson falou, que é o EMPI, né, o Electronic Master Patient Index, já existe. É o SOA-SUS, é o barramento EMPI do governo. É obrigatório, mesmo para os planos de saúde, se integrar com esses dados através de um padrão IHE chamado PICS-PDQ, né? Patient Cross Identifier, Patient Demographic Query. Você tem que, a hora que um paciente novo entra no sistema, você tem que consultar o IMPI para ver se ele existe, se é mesmo aquele CNS, todo mundo é obrigado a ter um CNS no Brasil, para que você consiga essa unicidade de patient matching, que a gente chama, né? Ou seja, identificação do paciente. Como o Jackson falou, se não tiver patient matching MPI, não existe interoperabilidade. Bom, agora vou falar do lado de quem vai usar esse bicho aí. Lá da Secretaria tudo funciona, lá do Ministério tudo funciona. Mas para quem bota a mão na massa, não é bem assim. Eu estou para integrar com o PIX-PDQ há algum tempo. Fizemos todos os processos. Não é todo mundo que tem acesso ao PIX-PDQ ainda. Alguém já viu um CNS aqui? O número CNS? Você tem o número CNS? O seu começa com que número? Muito bom. Quem tem plano de Não. saúde, olha na carteirinha. Isso. O CNS é o seguinte, o pessoal começou e distribuiu à vontade numeração de CNS. Tudo começando com 8. Aí todo mundo tinha 5, 6 CNS. Aí o pessoal pagou, através do governo, projetos do governo, uma higienização dessa base. Então, quando vocês encontrarem um CNS com um código que comece com 7, significa que aquele número foi higienizado. Tem um monte de numerozinho pendurado, mas aquele número é realmente o higienizado. A ANS já trabalhou nisso, as suas carteirinhas de plano de saúde já tem um código 7, mas se você for no município, está cheio de código 8.
o HC dava o código 8. Se você fosse 5 vezes, você recebia 5 código 8. 8 tem 13 dígitos, 8 alguma coisa. Então, esse processo do MPI público ainda, brasileiro, ainda funciona, a tecnologia está aí, mas o uso dela ainda está sendo gradativo. Em relação ao CMD, o que está acontecendo é o seguinte: nós temos 2 arquivos grandes que a gente entrega para o SUS. É o CIA e o SHD, que é o CIA, e o SHD é o IH, é a parte de internação. São 2 estruturas. Eles querem que a gente entregue tudo numa estrutura única. Eu gosto disso, eu acho que isto é bom, mas o meu sistema não está preparado para entregar dessa maneira ainda. E outra coisa, não está vindo nenhum benefício para o hospital. Eu estou mandando para alguém. Quem consome essa base hoje? Quem vai usufruir dessa centralização do CMD? Isso não está claro para mim, né? Eu, como gerador de dados, né? Então, eu vejo que o hospital vai se mexer, porque é obrigado, mas ele faria muito melhor se esse dado pudesse retornar para mim. Um exemplo. Eu não preciso saber que é o João, que é o João que mora na rua X. Eu preciso saber que tem um indivíduo que alguém identificou, que internou no HC e que também internou na Santa Casa. E que consumiu lá e consumiu aqui também. Essa informação ainda não tenho. Ninguém tem. Então, eu entendo que o Ministério está fazendo o papel dela, o pessoal do Ministério não conhece o hospital, como o hospital também não conhece como funciona o dado de lá. Na minha visão, essa comunicação de quem gera a informação e de quem usa precisava ser mais próxima. Bem. Boa noite, meus parabéns aí pela... Eu queria fazer uma pergunta específica para o Jackson sobre IoT. Eu sou CEO de uma startup que chama BrainCare, que desenvolveu um sensor wireless, um aplicativo que monitora a pressão intracraniana, que é uma informação muito importante em alguns ambientes. Que conselho você dá para quem... Você fez uma observação sobre essa proliferação de sensores, etc. É uma informação clínica importante, relevante, nós tá vendo? Do ponto de vista do HC, que orientações você dá para quem está desenvolvendo esse tipo de tecnologia, pensando mais não na amplitude, que nem nós estamos falando aqui sobre interoperabilidade, mas talvez mais na relação com o HC ou com o sistema público? Eu acabei não comentando por um acaso também. Não tinham quem chamar, me convidaram para ser presidente de uma associação, né, que é a Associação de CIOs, né, em saúde. Então, a gente tem acesso a todos os CIOs do Brasil. E estamos conversando, a gente está fazendo palestra, nós estamos conversando com startups, nós estamos conversando com o mercado, justamente para aproximar essa comunicação. Não só interoperabilidade, a bola da vez é a IoT. O que a gente está vendo? Olhando 2 observações. As pessoas oferecem para a gente alguma coisa que a gente não quer comprar, que a gente não está maduro para comprar. E não são todas, eu estou falando em startup, tá, porque é a sua pergunta, que tem esse feeling. Então, a minha primeira resposta para ti é: falta esse feeling. Que momento eu estou? Vou dar um exemplo para você prático. Eu tenho um ambulatório, eu tenho uma unidade hospitalar de 1.000 leitos, não é pequeno. Okay? Eu tenho uma infraestrutura de cabeamento que eu não consigo passar um cabo mais. Um cabo. Aí alguém fala e quer que eu bote IoT para controlar a maca. Só para eu investir na infraestrutura, só para poder ter os dispositivos, são R$2 milhões. Sua solução custa R$1.000 por mês. Só que para eu a infraestrutura custa 2 milhões. Só que quando alguém vai me oferecer, não me pergunta da infra. Só foca o resultado do dispositivo. Então, essa é a primeira coisa que eu sinto falta quando eu converso com startup. E a segunda coisa que eu vejo é: qual que é a minha massificação hoje? Qual que é onde que dói o meu calo hoje? Um hospital público. Alguém apresenta para mim, é a sua pergunta, né? Você vai faturar mais, você vai ampliar o seu centro cirúrgico em 30%.
Uma startup chegou lá, vou colocar dispositivo, vou controlar o uso da sala cirúrgica, vou liberar a sala mais rápido, vou ter uma rotatividade maior na sala cirúrgica e vou te vender minha solução. Muito que bem. Te pergunto hoje, o que vai acontecer para um hospital público aumentar a sua produção de centro cirúrgico em 30%? O que acontece? Eu vou gastar 30% a mais de insumo. Quem paga essa conta? As startups nem sequer pensam nisso. E há uma diferença grande quando você oferece uma solução para um hospital público e um hospital privado. São visões diferentes. O que interessa para mim? Evitar o desperdício, fazer mais com menos. Esse é o que me interessa. Como eu posso ser mais eficiente na minha entrega? É isso que eu espero escutar, entendeu? Desculpa, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, você respondeu no tema, mas não no específico. Eu até vou esclarecer, talvez a pergunta não tenha sido elaborada da maneira correta. Eu disponibilizo um sinal vital com o meu sensor, que é utilizado clinicamente dentro de uma UTI, por exemplo. Vamos lá, da UTI. Entendeu? Então, eu tenho um sensor wireless, eu tenho um aplicativo e eu tenho uma cloud que precisa processar esse sinal e ela tem que mandar de volta nós estamos chamando de laudo, por enquanto, já funciona, já temos tal. A minha grande questão é como é que nós vamos garantir a conexão entre aquele paciente e esse fluxo de informação. Você imagina que se em cada hospital eu tiver que ter que construir uma integração, entendeu? É mais como disponibilizar essa integração entre o nosso aplicativo, o nosso sensor, porque o IoT é meu, no caso, né? É um comodato meu. Entendi sua pergunta. Por eu ser também da ABSIS, a gente está colaborando com um grande projeto chamado Hospital 4.0. Se vocês forem atrás do Hospital 4.0, ele é uma marca do HC hoje, como a UTI 4.0 também. Existe um grupo depois, você me acha na internet, cara, tá fácil, eu te dou meu cartão. Eu te coloco em contato com o povo, eles estão desenvolvendo, estão estudando um barramento único de troca de informação para IoT. Do mesmo jeito que você viu SOA para dado, vai ter um barramento para IoT. Não é qualquer um que vai chegar e vai se conectar com o monitor multiparamétrico. Tem que ter um barramento no meio. Exemplo prático disso. Quando você pega um TED hoje do Itaú e quer mandar um dinheiro para o Santander, você se preocupa se o Santander está ligado ou desligado? Você não tem essa preocupação. Você não sabe nem o que acontece por trás dos muros. Tem que acontecer a mesma coisa, logicamente, com toda a segurança. Então, sendo específico, o pessoal já está trabalhando numa padronização de um barramento focado em troca de informação de IoT. O pessoal já está trabalhando, principalmente por causa da UTI 4.0, que é o que a gente está tentando implementar no hospital. Tudo bem? Essa é uma ótima iniciativa, porque o governo não se meteu nisso ainda, né? Já tem uma oportunidade de criar isso. O conselho que eu daria para você, que você perguntou, é o seguinte: já que você desenvolve o seu próprio sistema, é verdade? Quem que é desenvolvedor aqui de sistema para a área de saúde? Tá. Então, vocês têm a faca e o queijo na mão. Tá? Então, eu vou falar o seguinte: estudem padrão HL7, que tem padrão HL7 para tudo isso. Então, por exemplo, vão surgir milhares de sensores diferentes. Sensores de qualidade médica, como o seu, sensores como o meu cardiotacômetro aqui no meu Fitbit, glicosímetros de uso contínuo. São milhares de sensores, são IoTs da vida, tá certo? Todos eles vão ser conectados de alguma forma. Eu vou dizer para você que o HL7 não tem padrão para todos, mas ele resolve a questão do padrão de troca de informação através de campos que você pode criar. O padrão que vocês devem estudar chama-se FHIR, F-H-I-R, né? Fast Health Interoperable Resources. Você pode criar novos componentes, como a gente chama, que é o campo, que contém, por exemplo, a pressão arterial, a pressão intracerebral, medida de tempo, pressão intracerebral média, fórmula de conversão, valores de interpretação normal, anormal. Você pode criar tudo isso dentro do FHIR. E aí você... porque alguém tem que tomar iniciativa, você está entendendo?
Se um fica esperando o outro, não vai rolar nunca. Então, alguém, que é você, quem tem o desenvolvimento, fala assim, ó, mesmo que ninguém use, eu vou implementar um padrão mundial, porque algum dia os prontuários vão ter que receber a minha informação, eles vão ter que falar o HL7 ou outro tipo de padrão. Porque o padrão precisa ser consensual para poder ser usado. E, a não ser esse 2000, a portaria de 2011, que criou, mas não obrigou os padrões, isso é importante, ele não obrigou. Aliás, foi uma boa coisa, você não ia espanar, tá certo? Você tem que ter todo mundo usando. Agora, quem que começa a usar o padrão? Alguém tem que começar. Ou então, como o Hospital 4.0, se juntam os vários protagonistas, os geradores de aplicativos, os criadores de sensores, os desenvolvedores de PEP, os usuários, como os hospitais, etc., para dizer, gente, vamos botar uma ordem nessa bagunça, porque é uma bagunça. Tá? Por exemplo, só para ter uma ideia, em glicosímetro, de medir glicose, não existe padrão. Quer dizer, existe, mas ninguém usa. Tá? Em medidor de PO2, de saturação de oxigênio, existe, mas ninguém usa. Então, os wearables, que são uma forma de IT, que é gerado pelo paciente na saúde 4.0, não tem como integrar no momento. Eu uso, por exemplo, o Fitbit Ionic, eu faço a transcrição manual, tá certo? Porque eu não consigo ler essa informação para dentro do meu prontuário. Claro que isso não vai funcionar nunca. Tá? Então, a lição é o seguinte, quem tem grupo de desenvolvimento próprio, comece a estudar os padrões, porque eles estão aí. Fica sócio do Instituto HL7, você tem direito gratuitamente a todos os padrões, que estão todos em inglês, são mais de 500, para você achar um que permita fazer a integração que você tem em mente. E fica na esperança que um prontuário, um desenvolvedor de prontuário também tenha a mesma ideia e ele consegue ler. Porque, gente, não dá para ficar conversando um a um, tá certo? Você quer conversar com os 400 desenvolvedores de PEP do Brasil? Nada, você não vai fazer mais nada na vida. Né? Além disso, você tem que convencer eles a ler o teu sensor. Então, a medicina 4.0, 4.0, não vai progredir se não houver a integração de todas as fontes de informação que estão sendo criadas em alta velocidade, em alta quantidade. E no passado a gente tinha o quê? O medidor de pressão, né? O estetoscópio, tinha termômetro, pouca coisa a mais. Mas hoje você tem milhares de sensores possíveis, integrados com o corpo, inclusive, implantáveis. Onde que vai chegar isso? Se não tiver padrão, não vai chegar nunca, porque as startups como você não vão conseguir vender o produto, justamente porque ninguém vai passar isso à mão, tá certo? Professor, para os dois, eu gostaria de fazer uma pergunta. A gente está falando todo momento em padrão, né? E o padrão, para ele funcionar, ele tem que ser universal, porque senão a gente cria vários padrões e a gente não conversa com ninguém. Hoje em dia, o Brasil tem avançado nesse tema, muito bottom-up, muito pessoas fazendo coisas isoladas e a gente não consegue unificar esses padrões. Pegando o modelo dos Estados Unidos, que estão um pouco ou mais avançados que a gente, lá houve algo top-down. Ou você dá a informação neste padrão, ou você paga multa. Eu queria saber de vocês, qual modelo vocês acreditam, bottom-up ou top-down, ou a mistura dos dois, e em que ponto nós estamos no Brasil nessa escala, nesse tom de cinza? Tá, tem duas coisas. Primeiro tem uma piadinha, que é a seguinte, dois desenvolvedores de padrões falaram assim, tem 20 padrões diferentes para laboratório. Vamos fazer um padrão que unifique todos. Criou-se o 21º padrão. Okay? Então, hoje existe um esforço de harmonização. A gente chama isso tecnicamente de harmonização. Ou seja, os vários grupos que criam padrões, são aquela listinha que eu coloquei lá, são pelo menos 8 ou 10, estão começando a se unir e ver como que eles vão fazer. Vocês querem ver um exemplo? Gente, todo mundo aqui que desenvolveu o CID-10 no seu prontuário vai cair do cavalo, porque o CID-11 é total e absolutamente diferente do CID-10, foi lançado agora em junho,
e até 2020 vai ser obrigado a usar no Brasil, o CID-11. O CID-11 tem 13 eixos de classificação. Ele é muito parecido com o SNOMED. E o SNOMED mapeia para o CID-11. Só que quem desenvolveu aquela árvorezinha bonitinha, né? Que é o CID-10, que é uma árvore hierárquica com um eixo só, como ele explicou muito bem, se você quiser achar tudo que tem do fígado, você vai ficar 2 horas procurando. No SNOMED você tem, no CID-11, você fala, tudo que é do fígado. Tem um eixo anatômico, ele vai listar tudo que é do fígado. Tudo que é do fígado é infecção, etiologia. Tudo que é do fígado é ocupacional, contexto. Ele consegue. Só que a programação disso é totalmente diferente. Tá? Inclusive porque os códigos, nenhum ser humano consegue decorar. São códigos numéricos que ninguém consegue decorar. Então, vai ter que ser por computador. Ok? Respondi? Tem um ponto aqui que eu achei... Ninguém perguntou. Gente, está acabando IP no mundo. Repararam ou não? O IPv4 acabou. Ninguém não tem mais IPv4. Os IoT vão usar o IPv6. Eu estou te falando. 5%, nem 10% dos sistemas estão preparados para utilizar o IPv6. Então, isso é um outro problema. Você vai chegar em hospitais que os switches, os equipamentos de rede, não vão entender aquele hexadecimal. E como que você vai trocar sensores? Aí alguém, como sempre, vai criar uma camada, mais um dispositivo para serializar mais um Benjamin na rede. E aí que a gente segue a vida. Então, precisamos nos atentar para a questão física também. Isso é muito importante. Segundo ponto, Jackson, eu fico bastante preocupado quando o Ministério tomou uma decisão. Muito preocupado. Temos vários exemplos. Alguém se lembra do kit de primeiros socorros do carro? Tem vários exemplos que, quando a decisão é do pessoal que não está na lida do dia a dia, isso me preocupa. Eu vou dar um outro exemplo. Alguém regulamentou o uso do WhatsApp? Alguém tem uma lei obrigando a usar o WhatsApp? Quem não usa o WhatsApp hoje? Então, eu tenho por mim, aí, que é uma discussão, é mais 1 hora tomando cerveja, pessoal, porque é muito chato, mas dá para discutir mais ainda. Quem vai movimentar isso é o mercado, seja o paciente, seja o fornecedor. Ele vai obrigar que as entidades que tenham que tomar decisão montem suas políticas públicas em cima da massa, do que a massa está usando, ou do que a massa não está usando. Largar o Orkut. Por que largar o Orkut? Por que a Google acabou com o Orkut? Porque ela quis? Então, neste caso, eu entendo que o padrão será adotado porque aquele grupo que começar... Aí, professor, pela primeira vez eu vou discordar do senhor, mas continuo gostando do senhor, viu? Vou deixar claro isso. É que eu acho que o governo pode dar uma multa, sim. Lógico que ele tem poder para isso. Mas quem vai definir o padrão é aquele que primeiro começar e realmente fazer a coisa funcionar. Porque todo mundo vai na cola. Eu acredito mais nisso, porque isso tem apelo, isso tem um funcionamento, até alguém comprar aquilo. O governo pode estabelecer aquilo como padrão. Por isso que o senhor falou muito bem do PROAD. Por que que tem o PROAD? Porque tem vários projetos de pesquisa para adotar seus padrões. Para que aquilo vire uma verdade, seja antes de alguém dar uma canetada lá em cima. Então, eu acredito mais que alguém, um grupo de pessoas, podem ser vocês, mais uma meia dúzia que tem fora, mais algumas dezenas, que tenham essa pegada de definir um padrão. O pessoal do Hospital 4.0, você tinha falado da UTI 4.0? Você sabia que tinha um grupo mexendo com isso? É o grupo da rastreabilidade, junto com a Poli e a HC, que está trabalhando em cima disso. E eles estão definindo esse padrão. Como o senhor falou, o governo não quer mexer com isso agora. Eu acabei de vir da reunião de Brasília, acabei de vir. Cheguei do aeroporto e vim direto para cá. E tem um colega nosso que não veio na reunião hoje. Por quê? Porque ele está trabalhando num projeto de IoT do governo. Né? Então,
as pessoas já estão começando a trabalhar. Eu acredito que os grupos... Hoje, você faz um projeto, você coloca na internet, todo mundo sabe o que você está projetando. Ou eu vou atrás daquele cara porque ele sabe que... Ele sabe por onde começar, por exemplo, né? Então, eu acredito nisso. Se a gente demorar, alguém vai decidir. Quem já fez um curso de HL7 aqui? Fez? Então, olha, gente, primeiro não ensina, nenhuma faculdade ensina, tá? Nem na pós-graduação. Se vocês entrarem em hl7.org.br, a minha divisão, que é a Divisão de Educação e Formação Profissional, responde por 80% da atividade do HL7 no Brasil. Nós temos um curso internacional que dá um certificado com valor internacional. Você pode pegar emprego como programador HL7 em qualquer lugar do mundo. É um curso de 17 semanas à distância, tá? Que foi desenvolvido na Argentina e nos Estados Unidos. Nós traduzimos para o português e esse ano nós estamos dando já o 6º curso. Tá? Esse curso ensina HL7 V2, HL7 V3, HL7 V2 em XML, Fire, todos esses padrões. É um curso muito duro, muito puxado, só 50% das pessoas são aprovadas, mas as pessoas ganham um certificado internacional. Cada startup ou empresa de desenvolvimento tem que contratar uma pessoa que entenda de padrões hoje. Tá? Ele é uma nova área de empregabilidade. Você aprender sobre padrões na área de saúde e ser o responsável dentro da organização por fazer o enforcement, ou seja, a adoção. Porque a adoção vai depender muito desses desenvolvedores, porque eles fornecem a ferramenta necessária para fazer a integração, a interoperabilidade, etc. Sem os desenvolvedores não rola nada. Não existe interoperabilidade que não é feita por software. Tá? Você falou que não dá para interoperar papel, né, Jackson? Você sabe que nos Estados Unidos a interoperabilidade de papel existe. Chama-se fax. Ok? O paciente chega num médico novo e ele fala: você já foi atendido em outro médico? Ah, sim. Qual é? Qual o número do fax dele? Até hoje. Ele dá, ele fala para a secretária: pede uma cópia do prontuário desse paciente. E o outro é obrigado a fornecer por fax a cópia. Hoje eles têm um negócio muito engraçado, chama fax digital. Ou seja, não precisa ter mais um aparelho de fax. Ou seja, já virou uma interoperabilidade eletrônica. Então, eu recomendo o seguinte: vocês olhem lá os cursos que nós damos no Instituto HL7, para vocês se capacitarem. Esse curso que a gente tem é curso para nerd mesmo, é curso para desenvolvedor, não é curso para médico, não. Se bem que tem vários médicos que fazem, mas vai ter que programar, tá? Vai ter que fazer desenvolvimento, trabalho prático, etc, etc. Então, quando você chegar para a tua equipe e falar: vamos redesenvolver tudo em Fire, eles não vão pedir demissão, se jogar pela janela, cometer suicídio. Eles vão saber que Fire não é tão difícil assim e que, para sistemas baseados em web, é uma estrutura ideal, tá? Então, nós vamos ter que viver essa mudança de paradigma de vocês saberem novos conhecimentos. Aliás, não são tão novos assim. O V2 existe desde 1985, certo? É horroroso, mas funciona. Por isso que a maior parte faz. Então, aqui é o caso de você perguntar: a sua equipe de desenvolvimento está preparada para entender, para começar a entender o que são os padrões? Em segundo lugar, como implementar esses padrões na sua programação, na sua troca de informação, na leitura de equipamentos periféricos, digitais, na integração com prontuários eletrônicos do mercado, etc. Eu acredito muito no que o Jackson falou, tá? Que é o mercado que vai gerar os padrões que realmente vão ser adotados. Não sei se vocês conhecem, só rapidamente, como é a história do Daikon. Conhece como foi a história do Daikon? Foi assim: cada fabricante, como eu citei na minha palestra, né, tinha um padrão proprietário dele, e não cedia para ninguém ou vendia extremamente caro. Aí, um dia, os radiologistas do American College of Radiology se cansaram da história, porque eles precisavam dos dados. Eles não podiam só processar os dados dentro da máquina. Tá? Então, quando surgiram os raios-x digitais, tomografia, etc., essa situação ficou crítica. Então, eles deram um ultimato tipo dá ou desce, né, para a indústria, e falaram: ou vocês
desenvolve um padrão igual para todo mundo, senão nós não vamos comprar máquina mais de vocês. Ou seja, vai ter muitas empresas que vão falir, e realmente várias faliram, né? Porque eles querem o chamado sistema vendor neutral, né? Neutro em relação ao vendedor, não ao proprietário. Bom, aí a NEMA, a National Equipment Manufacturing Association, que reunia todos os fabricantes americanos e também os não americanos, como Toshiba, etc., eles falaram assim, tá bom, mas nós não temos um padrão. Qual que é o padrão? Vamos criar em conjunto. Então, a ACR, American College of Radiology, se juntou com a NEMA e fez um padrão chamado ACR-NEMA, que é o padrão DICOM, que foi. E aí o HL7 adotou o padrão DICOM. Então, hoje não existe no mercado um equipamento que não seja vendor neutral. Estou mentindo? Não existe. Correto. Ele não consegue vender, né? Que você não consiga capturar, transmitir a imagem. Não existiria PACS no mundo se não tivesse o DICOM ou algum outro padrão. Então, vejam bem, não foi o governo que inventou o padrão e forçou ele, como acontece aqui no Brasil. Tá? Foi a indústria e os usuários se unirem e falaram, vamos acabar com essa palhaçada, é melhor a gente ter um padrão único, porque todo mundo vai sair lucrando. Tá? Vamos fazer um e a gente chega para o governo e faz, pessoal, temos um excelente padrão aqui. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez o convite. Espero que a gente tenha conseguido aí passar um pouquinho dessa experiência. É um assunto muito gostoso de se falar, tem muita coisa para se desenvolver. Na hora, eu acho que somos nós aqui, esse tipo de iniciativa que vai fazer com que todos esses desafios aqui a gente consiga tirar de letra e a gente consiga realmente integrar, interoperar, fazer com que realmente trazer uma qualidade para a saúde do Brasil, porque nós precisamos disso. Eu acredito muito, estava vendo uma reportagem hoje não, eu acredito muito na integração SUS, saúde suplementar. Se um não trocar informação com o outro, alguém vai morrer na praia. Aí, pelo tamanho dos continentes, pela quantidade de divergências, um termo que o meu chefe utiliza, o Brasil tem vários Brasis dentro de uma única nação, com realidades, economias diferentes. Eu acho que nós temos que fazer essa diferença e esperamos aí ter contribuído para isso. Foi muito bom. Obrigado, professor Sabatini, pela sua aula. A gente aprendeu muito com você. Obrigado, Jackson, pela experiência compartilhada. Obrigado por vocês aceitarem o nosso convite. E obrigado vocês que vieram discutir. É um tema árduo, é um tema difícil. Eu acho que somos, até certo ponto, desbravadores desse tema. Se a gente está falando a gente está em São Paulo, no Cubo, discutindo uma metodologia de interligar sistemas de saúde. Imagina como está essa discussão fora daqui, né? Se aqui a gente não tem um consenso, a gente não sabe qual protocolo a gente vai usar, qual que predomina. Agora, você imagina isso ao longo do vasto território brasileiro. Então, é isso mesmo, a gente precisa discutir mais isso, trazer ideias para a gente avançar nesse tema. Muito obrigado a todos vocês. Depois a gente divulga o link das imagens. Um abraço.